debatido. Recentemente ganhou destaque com a lei sancionada número 15.100 de 2025 aqui no Brasil, que é justamente a lei que trata da proibição dos celulares nas escolas. A gente convidou a advogada Mariana Sampaio para falar sobre o assunto. Mari, seja mais uma vez bem-vinda aqui no Jornal da Mix. Vamos falar sobre o objetivo dessa lei, de que forma ela vai impactar estudantes, escolas e famílias já a partir do início do ano letivo de 2025. Bom dia. Bom dia. Satisfação mais uma vez estar aqui, agradecendo já pelo convite. Gente, essa lei foi sancionada semana passada, certo? Então temos aí uma semana de lei e a gente já escuta assim um verdadeiro buruçu. Por quê? É um impacto não só na vida dos pais, na vida das crianças e adolescentes e na vida da escola. Como é que a escola está preparada para lidar com essa lei? Eu estava até conversando, é uma lei pequena, são 5 parágrafos, em que o último fala que a lei entra em vigor na data da sua publicação, então temos aí uma lei vigorando há uma semana, mas é uma lei que precisa ser, vamos colocar assim, ela vai ser trazida para a prática literalmente na vivência do dia a dia. A maior ideia da lei 15.100 não é a proibição em si do uso dos celulares na sala de aula, mas sim resguardar a saúde mental das crianças e adolescentes. É porque tem um detalhe importante, né? As pessoas não identificam o problema de saúde mental até ele se manifestar de forma muito clara e agressiva. E se compreende que quem tem sempre um problema mental é alguém que vai estar agredindo o outro, é alguém que vai estar, né, de certa maneira, tirando a roupa em público. E não é só isso. Principalmente num processo de formação em que a gente está formando a nossa personalidade e a personalidade a partir do amadurecimento cerebral. O ministro Camilo Santana participou na semana passada de uma grande entrevista no programa Bom Dia Ministro. Tivemos a oportunidade de participar. Nossa pergunta foi sobre uma outra área, que era a área exatamente da educação em tempo integral. E ele demonstrava o quanto a educação em tempo integral, sem a presença do celular, por exemplo, ela é uma situação que faz com que o aluno, ao terminar a sua atividade, ter convivência e convívio, né, com a comunidade escolar, almoça na escola e permanece para uma segunda atividade, seja ela cultural, esportiva e também o chamado plano de vida, né, que agora existem também dentro do processo educacional. Quando os alunos passam a identificar a realidade dos outros alunos, a partir da convivência pessoal, a própria demonstração, os números que chegam através de pesquisas para o Ministério da Educação, é que esse aluno ele consegue ter uma vida muito mais centrada do processo de escolha de profissão, de cursos para o vestibular. Enquanto aqueles que viviam mergulhados, né, num universo imenso de informações, inclusive acreditando que ser influenciador digital é profissão, não é? Em detrimento de uma formação acadêmica, ficavam desnorteados quando acabavam o ensino médio. Então a gente está falando disso para o pai, para a mãe, você que está acompanhando. Mas a lei interfere na decisão pessoal da família de dar um celular para uma criança. Então estamos falando de algo mais, né, doutora? E que só vai ser percebido agora exatamente com essa interrupção, né? Sim. Nós estamos falando de problema de saúde pública. É questão de saúde, principalmente a longo prazo. Hoje nós vemos crianças em primeira infância, até 6 anos de idade, que são viciadas em tela, que levam aparelho celular para a escola. A gente não está falando da proibição de meios tecnológicos na escola. Claro que não. Até porque, se você olhar a letra da lei, fala em é proibido para estudantes aparelhos, aqui especificamente, aparelhos eletrônicos portáteis pessoais. Então, se a escola disponibiliza, por exemplo, computadores para fins exclusivamente pedagógicos, didáticos, tudo bem. Então, a lei, inclusive, permite isso. É permitido para usos pedagógicos, fins didáticos, conforme a orientação dos professores. Agora, Mari, as escolas vão ficar responsáveis pela criação do fluxo dos alunos, vamos chegar nesse ponto. Porque existe aí um desafio grande de como vai ser a conduta dos educadores, dos professores. A gente está num desafio, a gente está enfrentando agora, porque antes era só, a gente já tinha conversado sobre esse tema, mas só sobre a possibilidade, até porque já tinha escolas que proibiam dentro da sala de aula.
Alguns estados do Brasil já tinham essa sistemática de proibir, mas hoje nós encontramos uma lei a âmbito nacional que já está vigorando e que proíbe. Então nós temos aí o enfrentamento das dificuldades com as crianças e os adolescentes. Por quê? Imagine, de uma hora para outra você não vai poder mais levar o celular, você não vai mais poder entrar no TikTok, você não vai poder mais dar um oi para o pai, para a mãe no WhatsApp, chamar um aplicativo de transporte para poder ir para casa. Nós estamos também enfrentando um desafio com relação aos pais, porque nem todos os pais concordam e nem todos os pais têm essa noção, essa percepção de que a longo prazo, principalmente, vai interferir na saúde psicológica da criança e do adolescente. E nós temos outro desafio com as redes de ensino, tanto públicas quanto privadas. Por quê? É um desafio no sentido de que a lei traz um apanhado geral, a lei fala de uma forma geral, mas não traz algo das nuances, as coisas específicas de como será o fluxograma, de como será aí esse contato, porque a lei trata que tem que haver, vamos botar assim, vou até pegar a palavra específica que a lei traz, oferecer treinamentos periódicos. Então, a escola vai ter que se adaptar no sentido de capacitar a rede de ensino, ter diálogo com os pais, ter diálogo com as crianças e adolescentes, elaborar um fluxograma, um regimento interno, um termo de consentimento. Então, a necessidade da escola ter uma boa assessoria jurídica. Por quê? Já prevejo problemas jurídicos futuros. Por quê? Porque alguns pais não vão concordar e vão continuar mandando. Algumas crianças e adolescentes vão trazer escondidos. Como será a apreensão desses celulares? Como será a guarda? Aí já entra em outra temática. Ali é a lei de proteção de dados. E se houver algum vazamento? E se houver um furto? Então, assim, a gente está diante de um desafio gigantesco. As escolas precisam ter uma boa assessoria jurídica, preventiva, educativa e documental, porque muitas coisas vão precisar ser postas no papel, por exemplo, um regimento interno, um termo de consentimento, a criação de um fluxograma de como se dará a parte preventiva, a parte educativa, a parte em que vai sancionar um pai ou uma criança em caso de apreensão de celular. Como a lei não traz essas especificidades, as escolas poderão criar os seus fluxogramas ali sem terem problemas com penalizações ou algo desse tipo? A ideia de uma boa assessoria jurídica é justamente para isso. Pegar a lei do papel e transformar ela em adequar a nossa realidade à lei que está lá. Então, a gente pega a lei, enquanto advogados, né? A gente pega a lei, estuda e traz a realidade daquela escola adequando a lei. Então, através disso, é que a gente consegue fazer aí um fluxograma de como se dará, esses diálogos periódicos, a capacitação da rede de ensino no tocante, até porque como é que você vai proibir adolescentes, principalmente, que são muito mais ativos nas redes sociais e no mundo tecnológico, de uma hora para outra. A gente precisa, antes de haver essa proibição, já ter havido um diálogo anterior. Então, a gente tem que trazer esse diálogo, explicar o que é a lei, como é que vai ser posta, como é que vai ser esse fluxograma. Como é que vai funcionar? Porque eu vou dar um exemplo aqui. O aluno entra na escola. Eu estou falando, Marcos, que eu estou vivendo isso na pele em casa. Eu tenho uma filha que vai para o 3º ano do ensino médio e está se questionando todos os dias, antes mesmo das aulas retornarem. Como é que vai ser? Ela vai entrar com o celular na escola, ela vai entregar o celular para o professor, ou se ela vai ficar na bolsa dela, e se ela for para o intervalo, ela vai pegar escondido ali aquele telefone, eu vou no banheiro falar com a minha mãe, com alguma amiga. Então tem tudo isso que precisa. E se ela for pega com o celular, ela vai ser penalizada dentro da escola? Vai ser suspensa, vai ter advertência. Os especialistas estão dizendo que, como tantos pais, né, e filhos reivindicando o diálogo, né, entre eles através do celular, que isso possa ser aprimorado. O diálogo agora será pessoal, vai melhorar a qualidade do diálogo também, do que apenas um oi e palminhas, né? Você não sabe o que é que significa quando é manifestação em redes sociais. Ou claro o DNV, né? O DNV, o DMS, ninguém sabe o que é. O que são essas siglas que eles saem inventando, carinhas, né, de choro, enfim. Então, quer dizer, vai acabar, a gente vai voltar
a se relacionar com as pessoas, não tenho dúvida de que essa qualidade será melhor. O mundo discute isso, tá? Não é só o Brasil. É verdade. Há, inclusive, países que têm decisões mais radicais, a Suécia, por exemplo, Canadá, já aprofundam, Já inclusive, a possibilidade de rede social, inclusive após os 16 anos. Então, veja só, estamos falando de um problema gravíssimo de manipulação comercial, de ideias, de tudo, a partir de redes sociais. Agora, que a normatização para o uso do celular, se o objetivo é apenas a comunicação, vai voltar à moda o celular lanterninha. Ele é uma ótima comunicação, pega que é uma beleza, eles não vão querer. Eles vão querer os que têm tecnologia. E aí a escola vai ter que realmente definir o pós-aula, né? Esse intervalo do pós-aulas para essa situação que você colocou, desde pedir alimentos, que alguns já utilizam aplicativo para levar nas escolas, como também a questão do transporte e a comunicação com os pais. Claro que isso vai ser definido. A novidade que eu vejo a partir da sua fala, com o olhar jurídico, que é muito importante, é que agora as escolas terão também esse setor para pensar junto com elas do ponto de vista legal. Como é que isso ocorre? A escola tem que ter o profissional dentro, contrata, terceiriza, o que é que você indicaria para a realidade da maioria delas? No caso do Estado e município, as devidas procuradorias, né? Junto com os conselhos escolares. Mas no caso das escolas particulares, é terceirizar esse setor jurídico? Como é que seria isso? Algumas escolas já terceirizam esse setor jurídico, até porque a gente entende que a contratação muitas vezes acaba sendo inviável. Mas eu defendo aí a importância de uma boa assessoria jurídica. E quando eu falo assessoria jurídica, é porque muita gente pensa que advogado é só para tratar quando literalmente a treta já está feita, o problema, a ação já está lá no judiciário, e não é. A gente está falando aí de uma assessoria jurídica principalmente no sentido de trazer a adequação da realidade da escola para a lei, pegar essa lei que já está vigorando e poder fazer um regimento interno, fazer um termo de responsabilidade dos pais assinando, trazer também esse diálogo com a rede de ensino, as crianças, os pais. Então, a gente está falando muito mais de um trabalho preventivo, que, obviamente, vão vir ações nesse sentido. A gente já tem visto isto em outros estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que já havia proibição de celulares no âmbito escolar, de pais descontentes com essa decisão, de crianças que foram pegas, de celulares que foram apreendidos. Então, assim, é um trabalho muito mais preventivo, mas para evitar problemas futuros que a gente sabe que infelizmente virão. Então, esse trabalho de assessoria jurídica para as escolas é extremamente necessário. Muita gente pode até pensar, eu vou ter que contratar um escritório, contratar um advogado, mas pense isso a longo prazo. São dores de cabeças futuras. Pais, converse com as suas crianças, com seus adolescentes em casa. Evita o quê? Dores de cabeças futuras. Quando há esse diálogo, e esse diálogo é estreitado entre escola, pais e crianças e adolescentes, é muito mais fácil. Realmente a gente vai ter que se adequar, vai ser algo que literalmente não será fácil, mas será necessário. A gente vai ter que se habituar. Na nossa época, a gente estava até comentando, na nossa época não tinha celular, então nos intervalos a gente não tinha isso. Não tinha como sentir falta do que nunca teve. Mas agora, infelizmente, a gente vai ter que sofrer um pouco, mas vai ser, vamos botar assim, um sofrimento extremamente necessário, porque é questão de saúde pública. Pois é, questão de preservar a saúde do seu filho, né, dos seus filhos de um modo geral. Não tenho dúvida que o celular, por ser um produto, né, de propriedade privada, a escola só vai poder pegar ele quando houver algum desrespeito também dentro do que é a disciplina da própria escola. Mas, assim como tudo, tem um período ali de choque, mas depois vem a adaptação. Queria agradecer a presença da advogada Mariana Sampaio, deu dicas importantes para as escolas com relação a esse tema, e o próprio amadurecimento da lei vai te levar a ter outros pontos de vista em relação ao que foi encontrado de solução. Fique à vontade para retornar também ao Jornal da Mix. Feliz Ano Novo, até uma próxima. Valeu. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Satisfação. 7h44. Vamos para mais um rápido intervalo. É hora de falar da alta temporada que já chegou. E a dica aqui é para você viver a melhor experiência na Praia do Gunga, hein? No litoral sul alagoano. Você precisa conhecer o restaurante Mahana Gunga Beach. É a melhor estrutura da região, atendimento de primeira, pratos saborosíssimos, aquele tempero que você só encontra lá. O restaurante